Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor André de Azevedo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Caio. Satisfação estar contigo neste momento, de trocar algumas ideias. Depois de tentarmos várias vezes, mas por causa da agenda dos dois, hoje conseguimos. Satisfação estar contigo também. Você que segue o belo trabalho do Caio, momento de a gente trocar algumas ideias, tecer alguns comentários sobre vida, existência, enfim, sobre filosofia. Como ele bem falou, o nosso tema da semana é o mistério da encarnação em Gabriel Marcel. Exatamente. Esse é um tema, Caio, bem interessante, que me toca muito na filosofia, e é um tema um tanto quanto desconhecido na discussão filosófica. Quando se fala de mistério da encarnação, automaticamente a gente é levado a compreender o dogma da encarnação no cristianismo, de Deus que se faz carne, do verbo que se faz gente. Mas em filosofia isso tem uma conotação um pouco diferente. São dois conceitos fundamentais da compreensão da filosofia que quem realmente vai desenvolver, vai dar o pontapé inicial para a discussão da filosofia francesa contemporânea, é o pesquisador, aliás, o pensador, o filósofo, chamado Gabriel Marcel, que eu ultimamente estou me dedicando a pesquisar bastante, em vista do mestrado e também em vista do doutorado que estou planejando. E como assim você teve essa iniciativa de falar um pouco sobre o autor, né? O que te motivou a buscar em Gabriel Marcel e não em outro filósofo? Quando eu fiz graduação de filosofia, Caio, a gente analisou bem por cima mesmo quem era o Gabriel Marcel. Assim, bem en passant, bem uma casquinha de verniz mesmo. E de repente, nessa casquinha de verniz feita em sala de aula, me interessou algumas coisas dele. Principalmente a sua conversão ao catolicismo, aos 40 anos de idade, depois de um bom tempo de agnosticismo. E comecei a ler algumas coisas de Gabriel Marcel. E percebi que a tradição filosófica tem esses lances de vez em quando. A filosofia deixa de lado para escanteio, como um processo de exclusão, pensadores que são fundamentais para a compreensão do pensamento ocidental. Por exemplo, Gabriel Marcel é um desses, que na filosofia contemporânea, infelizmente, foi deixado de lado. Mas é um cara de envergadura, um pensador de envergadura da tradição filosófica. Primeiro, ele é contemporâneo de vários pensadores grandes do seu momento. Basta citar Sartre, Heidegger, Bergson, Merleau-Ponty, Paul Ricoeur. Aliás, de Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, o Marcel foi professor deles. De Sartre, Sartre frequentava a sua casa e tinha alguns embates filosóficos com Marcel. É alguém que infelizmente ficou na penumbra, esquecido. E o fato de me interessar por isso talvez seja uma questão de justiça. É trazê-lo à tona, a pesquisa do Gabriel Marcel, para a pesquisa do Brasil de filosofia. Infelizmente no Brasil temos pouquíssimos pesquisadores de filosofia que pesquisam em Gabriel Marcel. Se não me engano, temos dois. O Jussi Becker, do Rio Grande do Sul, que fez uma dissertação de mestrado em Gabriel Marcel no âmbito da educação, e eu que fiz minha dissertação no âmbito da filosofia, daquilo que a gente chama de mistério da encarnação. Então, mistério da encarnação. Mistério. Por que mistério? Essa ideia do mistério, cara, é bem interessante você comentar, porque é um dos pontos basilares de compreensão do pensamento de Gabriel Marcel. Ele, na tradição da filosofia contemporânea francesa, é um dos primeiros a afirmar que a filosofia lida não é com problemas, mas com mistérios. O que seria problema na compreensão de Gabriel Marcel, de Merleau-Ponty e outros que virão depois? Problema é tudo aquilo que se torna coisa, que se torna objeto. Problema é uma dificuldade que se apresenta na minha vida, que se torna um obstáculo. Eu tenho que tentar resolver aquilo. Ora, diz Gabriel Marcel, problema é específico do campo das ciências positivas, empíricas, que se tem uma dificuldade, você tem que resolver. Agora, a filosofia não lida com problemas. A filosofia lida com mistérios. O que seria mistérios? Mistério não é aquilo que é totalmente escondido, incognoscível. Mistério é aquilo que se dá a conhecer, mas não se torna objeto. Não se torna posse, não se torna propriedade, não se torna coisa. No mistério, quando eu pergunto, por exemplo, quem sou eu, quem é você, nessa pergunta a gente está envolto nela. Não é a pergunta de um objeto fora de mim, quem sou eu, e vou me analisando de fora, não. Quando eu me pergunto quem sou eu, qual o sentido da minha vida, eu mesmo estou imerso nessa questão levantada. E isso é um mistério. Mistério é tudo aquilo que me envolve, que me abraça, que eu mergulho e que não pode ser coisificado, que não pode ser reificado. Por isso o Marcel vai dizer que a filosofia tem uma função primeira,
que é restituir para a gente o peso ontológico do mistério da existência. E a minha existência, eu a sinto, eu a vivo, eu me relaciono como mistério, não a partir simplesmente de uma ideia estabelecida. E isso é importante. Neste momento, o Marcel está fazendo uma crítica a uma tradição filosófica que vai começar com o Monsieur Descartes, vai ter o seu auge com Hegel e vai ter o seu ponto interessante com outros pensadores do idealismo e do racionalismo. Para Marcel, o mistério da vida está na própria encarnação. E encarnação para Marcel não é aquilo que diz o cristianismo. Encarnação é isso. Corpo, o meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo. Porque o corpo é a maneira que eu tenho de me relacionar com o mundo, com os outros, com as coisas. O corpo é uma espécie de imantação do meu lugar no espaço e no tempo. E Marcel vai ser ousado e vai dizer bem assim, eu não tenho um corpo. Porque falar eu tenho é tratar de objeto, de coisa. Eu sou um corpo. E isso é a encarnação. A encarnação que me possibilita entrar em relação, em comunhão. Nesse sentido, o mistério da encarnação em Marcel é justamente o fato de que a vida tem um valor ontológico, tem uma dignidade ontológica em si mesma de relação, de comunhão, de participação na vida do outro. Qual é o lugar de Gabriel Marcel na filosofia? Muita gente fala, existencialista cristão. O que seria? Perfeito. Talvez o Marcel é um dos primeiros pensadores do existencialismo cristão. O que seria o existencialismo? Uma corrente filosófica, vamos dizer, alguns são mais ousados e afirmam que é uma doutrina filosófica que afirma o quê? Que a existência precede a essência, que é o grande chavão que o Sartre vai defender depois. O que é a existência precede a essência? Que antes de eu ter uma essência, quando eu nasço, eu não tenho um caminho definido. Eu vou me fazendo, vou me construindo. Só que, segundo Marcel, esse meu construir da minha existência se faz pautado na relação com o outro. E esse outro, interessante, Marcel descobriu que pode ser o Cristo. Por isso ele é um dos fundadores, dos mentores, até mesmo podemos chamar de pai do existencialismo cristão. Ele vai dizer, olha, existe um jeito de eu me fazer humano, de me construir humano, que é iluminado pelo jeito de Cristo também. Cristo vai iluminando o meu jeito de ser. E aquilo que nós conversávamos anteriormente, Marcel ficou esquecido, relegado na tradição filosófica. É interessante resgatar o lugar dele. Como eu já disse, ele tem um lugar de impacto, de formação de grandes pensadores. Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Cioran e outros que vão beber na fonte de Gabriel Marcel. É interessante destacar no seu lugar. Primeiro, o Marcel foi aluno de um grande pensador francês da Sorbonne, porque ele estudou filosofia na Sorbonne, chamado Brunswick. Brunswick, um idealista no extremo, um neocantiano, etc. E Marcel tem contato com essa filosofia idealista, essa filosofia fora de um contexto concreto, uma coisa pronta, definida, uma ideia quase hipostasiada. Ele estuda isso e aprende bem isso. Mas ao mesmo tempo Marcel vai ter algumas aulas no Collège de France com o Monsieur Bergson. E com Bergson ele começa a perceber que pode existir uma filosofia do concreto, da realidade do dia a dia. Nesse exato momento, com seus 20 anos, acontece a Primeira Guerra Mundial. Marcel, recém-formado como professor de filosofia, vai servir na guerra. E qual função lhe dão? Ele é responsável por dar a notícia para os familiares daqueles soldados que acabavam de morrer. E neste momento trágico, que Marcel tem contato com a crueza da vida, quando vêm os pais pedir notícia dos seus filhos, e Marcel tem que dizer que eles morreram no combate, Marcel começa a se questionar, espera aí, tudo aquilo que eu estudei na universidade, do mundo das ideias, desse idealismo, de uma situação pronta, da essência da vida, não me ajuda a responder os dramas da existência. Eu preciso de uma filosofia que vá de encontro ao ser humano, uma filosofia concreta, de carne e osso, e como ele vai dizer, uma filosofia que me dê a mordedura do real, que eu sinta a mordida do concreto no meu dia a dia. E é a partir daí que ele começa a pensar uma filosofia do concreto. E o ponto de imantação dessa filosofia do concreto é justamente o mistério da encarnação. Ele começa a perceber que algumas situações da vida ele não consegue tomar como propriedade sua, mas ele se relaciona. E mais, ele se relaciona sendo um corpo. É o meu corpo, a minha encarnação, a minha carne, que possibilita esse processo de comunhão com toda a existência. E a definição do outro? Essa é uma pergunta bem interessante, Caio. Quando se fala da imagem do outro, da outridade, do outro em Marcel,
Nós temos que apresentar o conceito de outro em Marcel em antípoda ao conceito de Sartre. Porque essa é uma briga que os dois filósofos terão. Os dois eram contemporâneos. Claro, Marcel é um pouco mais velho que o Sartre. Sartre frequentava como jovem estudante a casa de Marcel. E para Sartre, quem é o outro? O outro é aquele que me limita. Aquele que me dá vergonha. O olhar do outro me envergonha, me coloca limites. E vai dizer Sartre, em dado momento, o outro é o inferno. No sentido que o outro me define. O outro é tudo aquilo que eu não sou. É a tese sartriana. Marcel vai diferente no caminho. Ele vai dizer, o outro não é alguém que me limita, é alguém que me expande. Porque é nessa comunhão com o outro que justamente eu percebo quem eu sou. O outro é uma espécie, segundo Marcel, de caixa de ressonância para mim, de espelho. E o outro não é um inferno. O outro é a possibilidade de comunhão. E quando eu olho para você e você olha para mim, nós percebemos que nós, mediante a nossa corporeidade, nós fazemos parte de um mesmo mistério, que é o mistério da vida. Então não há uma relação justamente de oposição no outro, segundo Marcel. Há uma relação de comunhão. E mais, a comunhão que nós estabelecemos, segundo Marcel, é uma comunhão ontológica, uma comunhão no ser, que segundo ele, apoiado nos textos de Atos dos Apóstolos, é um ser no qual nós somos e nos movemos. É assim que ele vai definindo o outro. O outro é sempre uma complementaridade, o outro é necessário, o outro é justamente uma face de comunhão. E as obras de Gabriel Marcel? Essa é uma grande dificuldade que quem estuda Marcel tem para tentar compreender o seu pensamento. Marcel é um pouco diferente do modo dele escrever suas obras. Não é um pensador que escreve de maneira sistemática. Marcel dizia que escrever de maneira sistemática é, de certa maneira, você encapsular o universo numa fórmula de compreensão escrita. Segundo ele, filosofia se escreve de maneira livre. Qual a maneira de Marcel escrever? Cartas, dramaturgias, muitas peças de teatro de Marcel vieram à tona. Era um produtor de peças de teatro de grande potência, de grande envergadura. Muitas ganharam vários prêmios na sua época. Depois escreve por meio de ensaios, conferências, palestras, críticas literárias e algumas peças musicais de Marcel também são um modo dele escrever. As obras que nós temos hoje, que são editadas, as principais são Ser e Ter, Mistério do Ser e da Negação à Invocação, que são as 3 colunas, e uma quarta, que é o Homo Viator. Essas 4 principais obras de Marcel, no fundo, ele não quis escrever obras de filosofia. Fizeram um compilado de cartas, de conferências, de palestras que ele deu e organizaram em temáticas comuns. Então Marcel ele é avesso a esse processo de produção filosófica sistematizado. Tanto que quando ele pensou em escrever, ele escrevia e tudo que ele escrevia ele chamou de diário metafísico. É uma forma de diário mesmo. Escreve um dia tal, aconteceu isso e o fez refletir sobre isso e começa a discorrer filosoficamente. Uma dificuldade de quem vai estudar Marcel é essa. Você pensa que vai ter um conjunto de obras organicamente, sistematicamente prontas, com começo, meio e fim? Está enganado. Você tem que buscar e pensar em vários elementos, em vários momentos do seu pensamento, o que ele articula e argumenta daquela situação, para depois a gente poder organizar, para a gente poder compreender o pensamento de Marcel. Por isso, debruçar-se sobre Marcel é debruçar-se com um autor que não tem um pensamento fossilizado, mas um pensamento, como ele dizia, musical, que vai fluindo de maneira tal. Se alguém quiser fazer contato com você, até para debater alguma questão do autor ou para discutir algum outro tema, como que pode fazer? Será um prazer, quem quiser discutir Gabriel Marcel, será muito bem-vindo. Acho que é interessante, podemos pensar numa retomada de um grupo de pesquisa de Gabriel Marcel. Quem quiser entrar em contato, basta enviar um e-mail para mim. O e-mail é filo.andré. Filo de filosofia, filo.andré@hotmail.com. Basta enviar o e-mail, trocamos algumas ideias. Tenho também algum material de Marcel. Infelizmente nós não temos nada em português de Gabriel Marcel. As obras de Marcel não foram traduzidas. E eu estou fazendo um esforço enorme de traduzir alguns textos de Marcel do francês para o português. Quem quiser também, posso disponibilizar esses textos para estudo também. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço, Caio, por disponibilidade de trocarmos algumas ideias. Esperamos que Gabriel Marcel também seja mais conhecido e possa trazer contribuições filosóficas para o pensamento no Brasil.